Turma do propósito, e aí, meu irmão? Daniel capítulo 8 e daqui a pouquinho o capítulo 9, que é a leitura do dia. Meus irmãos, o capítulo 8 de Daniel, eu quero ser o mais claro possível, peço que você preste bastante atenção para a sua edificação. Lembra que no capítulo 7 eu usei aqui algumas imagens, o leão, o urso, o leopardo, aquela besta que é o quarto animal, tudo isso para deixar muito claro para você que cada animal representava um império. No capítulo 8 também, esses animais vão representar dois impérios, só que são animais diferentes. No capítulo 7, nós temos, por exemplo, ali o leão que teve as asas arrancadas, o animal mais poderoso, mais nobre de todos com as asas arrancadas, é a Babilônia, já passou. E aqui nós temos o império a quem Daniel está servindo e temos também aquele que virá. Esse império é o império Medo-Persa, representado por esse carneiro com dois chifres, e o outro é o império grego, o bode, que tem um chifre notável. Nós vamos entender bem esse capítulo para que você possa ser edificado. E já dizer para você, meu irmão, que esse capítulo, o capítulo 8, tem uma menção, uma prefiguração daquele que nós chamamos na Bíblia de anticristo, ou homem da iniquidade. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque é bem interessante esse assunto e nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados quanto ao que isso significa ou representa. O carneiro tinha dois chifres, representa esses dois reinos que se uniram. A Pérsia e os Medos, eles eram reinos separados. No entanto, a Pérsia cresceu mais, só que ao invés de escravizar os Medos, ela se fundiu a esse povo, formando um império bem estruturado, bem organizado, bem dirigido, com leis muito bem estabelecidas, com um sistema de governo que usava sátrapas, que eram governadores espalhados por todas as províncias, que davam um domínio poderoso, ao ponto de o versículo 4 dizer que esse carneiro, que tinha um chifre maior que o outro, porque a Pérsia era maior, ele dominava para todos os lados e não tinha nenhum animal que podia resisti-lo, e ele só se engrandecia. E de fato, meus irmãos, os Medo-Persas reinaram por mais de 200 anos. Preste atenção, Daniel vai morrer, vai falecer. Nesse período, ele não vai chegar a ver o Império Grego. Por isso, eu quero dizer para você que Deus, ele não necessitava deixar para nós nenhuma evidência histórica de que a Bíblia é a verdade, é a palavra, porque a Bíblia é objeto da nossa fé. A Bíblia diz que o justo vive por fé, e fé não é aquilo que é provado, é aquilo que nós cremos sem evidências. É convicção de coisas que não se veem, de fatos que ainda não aconteceram. Isso, essa certeza está no nosso coração e não depende de nenhuma prova lógica. Mas o Senhor, ele, na sua infinita graça e misericórdia, e para que todo homem seja indesculpável diante dele no juízo, deixou para nós, irmãos, a Bíblia cheia de evidências que se cumpriram na história. Eu estou dizendo aqui com propriedade, porque sou formado em história, tive a oportunidade de estudar essas fontes, não à luz da Bíblia, mas fontes arqueológicas, inclusive de arqueólogos e historiadores que não acreditam na existência de um Deus, puramente científicos, que comprovam que tudo isso aconteceu. Tudo o que está profetizado, meu irmão, ocorreu, e Daniel viu tudo isso, porque Deus revelou antes de acontecer. Então nós estamos falando do Império Medo-Persa, que havia apenas começado a conquistar, e o seu domínio duraria mais de 200 anos, quando então um bode, versículo de número 5 vai dizer: estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, corria tanto que os pés não tocavam no chão, e tinha um chifre notável entre os olhos, e ele ataca aquele carneiro, quebra os chifres e subjuga aquele outro império, representando o Império Grego, e esse chifre notável é Alexandre o Grande. De fato, irmãos, um grande guerreiro, do ponto de vista bélico, um dos maiores que já existiu na história, porque ainda muito jovem assumiu o império, formou um império, ele levou os seus domínios até lugares longínquos como a Índia, e com isso ele aos 32 anos atingiu o auge. E no auge, o versículo 11 vai dizer que no auge ele se engrandeceu, ele acabou sendo quebrado, diz aqui, versículo de número 8, perdão, o bode se engrandeceu sobremaneira, estando em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Aos 32 anos, Alexandre o Grande falece. Alguns dizem até que Alexandre o Grande faleceu por uma frustração emocional
depois de ter conquistado tudo, ele viu que não tinha mais nada e acabou ficando doente e morrendo. Outros dizem que ele foi envenenado, enfim, nós não sabemos a causa, sabemos que aos 32 anos ele morre e não deixou herdeiro, se dedicou apenas ao sucesso bélico, não deixou uma família e, portanto, o seu império construído é dividido entre 4 generais, fica fragmentado. Lembra que o leopardo tinha 4 cabeças? Pois é, meu irmão, aqui o Império Grego, ele é fragmentado, ele é dividido em 4 generais, não vou lembrar de citar para vocês aqui todos os nomes, não lembro, um eu sei que é Cassandro, os outros eu não vou lembrar, nem vou arriscar, mas 4 generais, isso aconteceu na história, dividem o Império Grego, e desses 4, diz o texto, que vai sair um chifre menor. De um dos 4 chifres gregos surge um pequeno que cresce em direção à Terra Santa. Quem é esse? Os historiadores acreditam que trata-se de Antíoco IV Epifânio. Quem foi Antíoco IV Epifânio? Ele foi um rei grego que quis eliminar o culto dos judeus ao Senhor. E ele eliminou ali, por exemplo, a circuncisão. Ele proibiu o sacrifício diário que acontecia de manhã e de tarde. Isso durou por cerca de 3 anos e meio. Preste atenção quando a gente fala aqui de 3,5, porque esse número tem um significado muito interessante à luz da palavra. Ele construiu uma estátua a Zeus dentro do templo do Senhor, sacrificou ali uma porca, ou seja, Antíoco é um protótipo do anticristo. Tudo que há de afronta, blasfemo, perseguição e objetivo maior daquele que se opõe a Cristo, que é impedir o povo do Senhor que o cultue. E você vai ver os anticristos na história, eles estão sempre lutando para fazer com que o povo não cultue o Senhor de uma maneira direta ou indireta. Ora atacando, destruindo locais onde o Senhor havia estabelecido para o culto, ora impedindo, como foi o caso de Faraó, as outras nações que não queriam, muitas vezes, que o povo realizasse os cultos ao Senhor, e ora praticando ali a sedução, a arte da sedução, levando o povo a pecar contra o Senhor, como uma estratégia de afastar o povo do seu Deus. Esse é o espírito do anticristo. O que é o anticristo, irmãos? Alguns acreditam que é um sistema, outros acreditam que há vários anticristos e outros acreditam que há um anticristo que vai aparecer na história. Eu vou dizer que a minha opinião, ela engloba tudo isso. Eu acredito no sistema revelado à luz da Bíblia e da história, ou seja, nós temos um mundo, e não é um mundo criado, mas quando a Bíblia diz não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, ela está falando desse sentimento que habita o ser humano, que ele não deve dar lugar, porque é o sentimento da rebeldia, da oposição à verdade, oposição a Deus, oposição a tudo aquilo que é puro, justo, virtuoso, e que só pode ser vencido, meu irmão, pela fé. É a fé que vence o mundo quando nós temos o Espírito de Deus em nós. Preste atenção, meu irmão. Também há indícios bíblicos que há vários anticristos. João mesmo diz que há muitos anticristos entre nós. Todo aquele que de alguma maneira nega Jesus, meu irmão, esse é o anticristo. Todo mundo que propõe que há alguma forma de se chegar a Deus, de se chegar à vida plena sem Cristo, nós estamos vendo aí um anticristo. E também, meus irmãos, nós temos a evidência, os sinais bíblicos de que no final dos tempos vai se levantar alguém com um poder tamanho que vai parecer a solução definitiva dos problemas da sociedade. Problemas esses que não são verdadeiramente problemas, mas o mundo insiste em colocar para nós como nossas preocupações. Nós não devíamos andar ansiosos, a Bíblia diz, por coisa alguma, porque temos um Pai, temos um Deus, mas o anticristo quer que a gente tenha um sentimento de orfandade, o sentimento de que nós só seremos felizes se esse é o espírito do diabo, o espírito da barganha, o espírito que diz que nós só seremos felizes se... Agora, aquele que tem o Senhor tem o sentimento de Abacuque, que diz assim, ainda que, mesmo que não, ainda que não tenhamos nada, nós temos o Senhor e por isso nós temos tudo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira. E, como eu falei, irmãos, 3,5 na Bíblia é exatamente, tem um significado interessantíssimo. 7 é o número que nós atribuímos dentro de uma interpretação bíblica a Deus. Deus criou o mundo em 7 dias, criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O número 7 na Bíblia, quando você lê o livro de Apocalipse, vai estar recheado disso. O número 7 representa a perfeição.
representa algo que está conectado com Deus. Por exemplo, se nós estivéssemos falando de um tempo em que menciona o número 7, poderia se referir à eternidade, poderia se referir a algo completo, perfeito ou divino. Quando na Bíblia nós temos a menção do 3,5, e principalmente quando se refere a tempo, é aquele tempo que ninguém sabe a duração, somente Deus, mas ele não é eterno. Então quando fala 3 dias e meio, 3 anos e meio, é um tempo que pertence a Deus, que só Ele sabe a duração. Então, quanto tempo nós teremos que enfrentar esse espírito de oposição, os anticristos que estão por aí, e aquele que vai se levantar no fim dos dias? Esse que afronta até mesmo o exército de Deus, como diz aqui o versículo de número 11, ele engrandeceu até contra o príncipe do exército. Irmãos, está muito difícil você ter acesso a alguma coisa. Você vai ver um filme, você tem ali ofensas diretas a Deus. Você vai ver um desenho, tem ofensas diretas a Deus. Você vai ler um livro, não há um momento em que Cristo não esteja sendo alvo de perseguição, ou os próprios cristãos. Mas olha só, meu irmão, esse poder do diabo é um poder da boca para fora. É lógico que ele está se preparando, é lógico que ele é poderosíssimo. Nós vamos ver isso aqui na palavra sendo revelada ainda no livro de Daniel, o poder, o tamanho do poder que o inimigo tem. Só que, meu irmão, ele esquece de uma coisa: ele pode ser poderosíssimo, mas o Senhor em que nós cremos é o Todo-Poderoso, e seu domínio é sempre eterno, e ele vive para todo sempre. Amém. Em Jesus nós somos mais do que vencedores, e nós podemos ser confortados nele, porque ele diz o seguinte: no mundo, nesse sistema de oposição que trabalha contra mim, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos com aquele que venceu, meu irmão. O nosso general é Cristo, que batalha as nossas batalhas e já conquistou para nós a vitória. Em Jesus nós somos mais do que vencedores por causa do seu amor. Nós, meu irmão, temos a vitória, e é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Contudo, pensar sobre isso não é algo fácil. O texto nos mostra que Daniel se enfraqueceu, esteve enfermo, porque ele ficou pensando sobre aquilo que havia acontecido. Espantava a visão sem que ele conseguisse ali entender por completo. Então, meu irmão, gostaria de deixar aqui para você algumas aplicações. Primeiro, eu quero dizer para você que os poderes do mundo se alternam, mas apesar da alternância do mundo, o espírito do mundo atua no mundo em todas as vertentes, meu irmão. Só tem um lugar que o mundo não alcança: o coração do cristão. Portanto, não coloque a sua esperança na política, na economia ou no homem. Maldito o homem que confia no homem, inclusive que confia em si mesmo. Não coloque a sua esperança na ciência, nem na tecnologia, nem em qualquer outra ideologia ou filosofia que apresentem para você, porque tudo que o homem produz através da sua sabedoria não é nada. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Proteja, meu irmão, o seu altar, mantenha o altar, o local de culto ao Senhor. O templo hoje não é um templo visível, como era no caso ali da visão de Daniel. O templo do Senhor somos nós somos templos do Espírito Santo, e nós não podemos, meu irmão, flertar com o mundo, flertar com o espírito do anticristo. Não dá para servir o anticristo e a Cristo, um se opõe ao outro. Você precisa ficar com Cristo, que é o novo e vivo caminho, a verdade e a vida. Então proteja o local de culto, é a sua mente, o seu coração. Ofereça ao Senhor todos os dias nesse altar sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É todo dia você ter consciência de quem é e por quem vive. Confie, meu irmão, no prazo de Deus. Não fique preocupado com o momento. Apenas se prepare para que esse momento, se esse momento for agora, você se encontre pronto para encontrar-se com o Senhor, preparado para encontrar-se com o Senhor. E sirva ao Senhor com excelência. Mesmo a gente não entendendo o que Deus nos permite passar, porque a gente não entende muitas coisas. A gente não entende por que um homem perverso e mau chega ao poder. Nós não entendemos muitas vezes por que coisas boas acontecem com a gente boa, coisas ruins acontecem com a gente boa de Deus, e que coisas aos nossos olhos boas acontecem com a gente perversa. Não entendemos essa dinâmica, mas devemos crer que o Senhor está no controle, e o tempo determinado, o tempo delimitado para essa grande provação está nas mãos dele, já está cravado, e um dia todo esse sofrimento
toda essa dor, toda essa pressão, todos esses poderes falsos serão humilhados, destronados, e virá aquele tempo em que nós reinaremos com o Senhor. Já reinamos hoje pela fé, mas reinaremos de fato em plenitude com o Senhor para todo sempre. Um grande beijo, meu irmão. Até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.